Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. MídiaMax.com. Agora você fica com a última parte da entrevista da série que eu fiz com o ufólogo de sucesso Jevaé. Assista. Então é verdade que tem naves guardadas aqui na nossa terra, escondidas então, de acidentes? É verdade. É verdade. Apesar de nós estarmos sendo visitados por civilizações mais avançadas, elas não são infalíveis. Por exemplo, para nós mesmos, é um grande avanço que nós tenhamos ido à Lua. Mas para nós chegarmos lá, muita gente morreu, muitas naves ficaram despedaçadas pelo caminho. Nós também tivemos muitas falhas ao mandarmos as nossas missões não tripuladas para Marte. Então, essas civilizações que vêm aqui, que estão em diferentes graus de avanço, naturalmente algumas delas estão muito mais avançadas que outras e, portanto, vêm aqui e voltam sem problema, mas algumas já tiveram acidentes aqui. Tem algum caso clássico aí? Sim. Por exemplo, a ufologia começou mesmo na década de 40 com um caso de uma queda de um disco voador que aconteceu em Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos. Esse livro aqui relata o assunto. Relata. Esse livro aqui tem cerca de 200 casos de quedas de discos voadores em todo o mundo, inclusive um no Brasil. Nós tivemos 4 no Brasil. É mesmo? Nós tivemos a explosão de um UFO em Ubatuba, nós tivemos a explosão de um UFO em cima de Campinas, nós tivemos um caso de uma queda de um UFO dentro de uma lagoa. Isso foi acobertado imediatamente pelo Exército na Bahia. E nós tivemos o nosso grande caso, o caso Varginha, no dia 20 de janeiro de 1996, uma queda de uma nave detectada por radar, observada por pessoas. Seres no dia seguinte, sobreviventes à queda, foram capturados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército. Isso tudo foi acobertado. Ninguém fala nada sobre os bombeiros que Os bombeiros foram afastados, os militares foram afastados. Foi muito difícil pesquisar esse caso, mas por sorte nós tínhamos naquela ocasião um ufólogo que era o coeditor da revista UFO, residindo em Varginha, que puxou o fio da meada imediatamente após saber dos fatos. Então não houve tempo para que o Exército fizesse, como fez depois, o acobertamento das informações. Nós tivemos aí uma semana de prazo, contando com a desorganização das nossas Forças Armadas, para levantar os fatos. Até mesmo alguns dos militares que procederam à captura dos seres nos procuraram e nos revelaram os fatos. E nós tem foto disso? Tem... Não, nenhuma fotografia dos seres. Temos a filmagem dos depoimentos dados pelos militares e a identificação dos caras. Inclusive, houve uma situação trágica nesse episódio. Bom, uma criatura foi capturada na manhã do dia 20 de janeiro de 96, na frente de 3 dúzias de testemunhas. Quer dizer, essas pessoas estão lá, que contam. Essa criatura foi capturada pelo Exército e pelo Corpo de Bombeiros, já praticamente morta. A segunda criatura que foi capturada naquela noite é a mesma que foi vista pelas meninas, que saíram no Fantástico, em todos os programas. A Valquíria, a Liliane e a Kátia. Elas estavam indo para casa e viram uma segunda criatura sofrendo, agachada, próximo de um muro. Essa criatura foi capturada naquela mesma noite por uma dupla de policiais do serviço reservado da PM Mineira, num carro à paisana. Sendo que o policial que desceu do carro para capturar a criatura num bairro bem limítrofe de Varginha tinha 23 anos, acabado de passar por um estágio acima hierárquico na profissão dele de policial militar, tinha uma esposa grávida de 6 meses que estava em casa. Ele pegou a criatura com as próprias mãos sem nenhuma proteção, voltou para dentro do carro, colocou a criatura no seu colo e levou a criatura para um posto de saúde. Ele não sabia o que... Não sabia. Todas as forças policiais... Eles falam que era... Essa criatura tinha 1,20 m de altura, franzina, com a pele gordurosa, escura, marrom, sofrendo, cheiro de carne podre no ar, muito provavelmente devido à queda, muito provavelmente devido à exposição, né, uma cabeça grande. Agora, a coisa trágica foi que esse policial militar veio a falecer de septicemia. O sistema imunológico dele foi desligado por algum agente
E ele, em 3 semanas, faleceu de infecções causadas por bactérias que o nosso próprio organismo combate, ou quando não combate, você combate com antibióticos que custam R$2, R$3, até que você pega na farmácia gratuita. Entende? E você acha o cara morreu que você acha que pode ter ocasionado isso? O contato com a criatura, certamente, porque o cara era completamente sadio, tinha acabado de passar por um cargo superior na hierarquia policial militar de Minas Gerais, era um homem que tinha sua disposição, era um homem que estava bem, e ele começou a se sentir mal nos dias seguintes. Há uma outra indicação de uma outra pessoa que também tem se sentido mal, mas sobre essa nós não conseguimos descobrir quase nada. Porém, sobre o Marco Elixerese, 23 anos, o cara faleceu, uma esposa de 6 meses. Pior, as autoridades negaram o atestado de óbito dele por 1 ano inteiro. Só no dia 22 de janeiro de 1997, 1 ano e 2 dias depois do caso, quando nós voltamos a Varginha e com o apoio da Rede Globo e da revista Isto É, nós fizemos uma baita de uma movimentação lá, alguns dias depois, 2 dias depois, apareceram com o atestado de óbito e assim todo rasurado. Quer dizer, foi uma coisa vergonhosa. Nós sabemos ao certo que isso aconteceu. E onde pode estar guardado esses restos mortais, esses restos de naves? Algum lugar secreto, alguma coisa... Olha, no caso de Varginha, fragmentos da nave foram mantidos no Brasil e outros foram levados para os Estados Unidos. As criaturas foram entregues, ambas, a um dos legistas que naquela época era um dos mais famosos do Brasil, que era o Dr. Fortunato Badam Palhares. Badam Palhares, que depois se envolveu naquele rolo do PC Farias, aquela coisa toda, da Suzana Marcolino. Ele uma vez quase admitiu isso. E agora que ele está para se aposentar, eu tenho certeza que ele vai admitir. E você vai entrevistar ele? Ah, mas quando ele se aposentar no dia seguinte, eu estou na frente da casa dele a entrevistá-lo. E as criaturas já estavam praticamente mortas, né? Quando foram capturadas e foram entregues a ele já mortas. Nós sabemos que uma ficou no Brasil e a outra foi levada para os Estados Unidos. Agora, em geral acontece isso. O americano chega e leva. Agora, vem cá. E por que se tantas pessoas viram, por exemplo, o Badam Palhares, por que ele não falaria? Não, eu vi. O que impede dele verbalizar isso? Bom, o Badam Palhares tem na ocasião tinha, até hoje tem, uma função dentro do governo. Ele é professor e é legista do Estado de São Paulo. Então ele não pode admitir publicamente isso, como a maioria dos militares que nos procuraram ao longo de tantos anos para contar fatos. Porque são pessoas nativas. Se eles revelarem o que sabem, muito provavelmente eles serão punidos por isso. Sofrer sanções. A exceção, por exemplo, do brigadeiro J. Carlos Pereira, que é um cara que já está na reserva. Como, por exemplo, o coronel Irangê Holanda, que comandou a Operação Prato na Amazônia, quando ele me viu num programa fantástico, falando justamente sobre discos voadores, em 1997, ele me ligou no dia seguinte e falou: estou na reserva agora. Você não queria falar comigo muitas vezes antes? Agora eu te recebo, falo o que você quiser. Peguei um avião, fui para o Rio, ele morava em Cabo Frio, fiquei 2 dias gravando entrevistas com ele. Ele falou coisas do Arco da Velha. Revelou informações assim espantosas. É impressionante o que as autoridades brasileiras de outros países sabem sobre esse assunto. E elas sabem que é assunto de altíssima seriedade. Primeiro, olha só, o que pode ser mais importante, Zé, para cada um de nós, tanto individualmente como coletivamente para esse planeta, do que sabermos que não só nós não estamos sós no universo, como nós estamos sendo visitados por outras espécies. Espécies mais avançadas, espécies que talvez tenham uma capacidade tecnológica tão superior à nossa, que tudo que nós atingimos até hoje de avanço tecnológico vai parecer brincadeira. E olha que não é pouco que nós temos. Nós temos hoje, está se falando muito, no iPhone, que finalmente chegou no Brasil, banda larga, na internet, 3G, clonagem. Você assiste determinados documentários e acessa informações de coisas que estão acontecendo, assim, de elevadíssima tecnologia. Nós conseguimos esses feitos. Agora imagine civilizações que estão 1.000, 2.000, 3.000 anos à nossa frente. Mas vamos fazer uma outra pergunta. Imagine uma civilização que esteja... Ou então, imagine a nossa própria civilização daqui 20 ou 30 anos. No ritmo que as coisas estão indo. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a fita VHS virar DVD demorou 10 anos. Mas para virar Blu-ray ou para a próxima geração demorou 2 anos. E daqui a pouco já vai vir uma coisa que substitui tão mais rapidamente que vai parecer que as evoluções não têm mais fim. Por exemplo, hoje se você quiser ficar a par da tecnologia de internet, você não tem mais como. Não tem mais. Você pode ficar a par de certa parte da tecnologia. Porque a tecnologia ela se substitui quase inteiramente. E os computadores também, né? Você compra um de última geração, mas amanhã já tem outro. Já tem outro. A tecnologia está se substituindo inteiramente em intervalos cada vez menores.
Então imagina daqui 20, 30 anos, quando nós demos o pulo do gato, quando nós descobrimos aquela máquina que não vai precisar usar combustível para ir a outros planetas. Por exemplo, quando nós pudermos ir à Lua sem usar toneladas de combustível, poluindo a atmosfera, essa coisa toda. Isso é uma coisa primitiva. Um ônibus espacial, por mais tecnológico que seja, assim, é primitivo. eu estou pensando aqui a descoberta do Brasil, chegando às caravelas. Mais ou menos isso. O cara chegando lá nos planetas. E olha só, você citou uma coisa muito interessante. Vamos pegar as caravelas lá, 500 anos atrás, e vamos pegar 50 anos atrás, o início da exploração espacial. Foram 2 grandes passos, por exemplo, que a humanidade deu. As descobertas em geral, não só de Portugal, Brasil, mas da Europa, enfim, para toda a América Latina, para a América Central, as descobertas, a fase das grandes descobertas, todas foram acompanhadas por discos voadores. Tá? A primeira carta que Pero Vaz de Caminha escreveu no Brasil, endereçada ao rei de Portugal, contém o registro de que naves, objetos eram vistos no céu acompanhando permanentemente e às vezes se aproximando das naus, das caravelas. O mesmo aconteceu com a expedição de Cristóvão Colombo à América Central. Aqui, os próprios índios falavam, essa carta está no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pero Vaz de Caminha falou, o rei de Portugal, que há um fenômeno luminoso que os índios chamam de boitatá, que é aquilo que é todo de fogo. É o significado disso, que é uma bola que se aproximava das pessoas, aumentava ou diminuía conforme elas demonstravam medo ou curiosidade ou alegria estando perto delas. Pô, se você for hoje ao Pantanal e conversar com um peão, você vai encontrar histórias exatamente idênticas a de 5 séculos atrás. Todos os voos espaciais, já vamos dar um salto de 500 anos, todos os voos espaciais, sejam eles russos naquela época da gloriosa União Soviética, sejam americanos, sejam tripulados ou não, todos foram seguidos de perto por objetos voadores não identificados. Inclusive, houve uma missão, a Salyut 6, em que estavam dentro o Viktor Savnik e o Vladimir Kovalyonok, 2 cosmonautas, um dos quais eu vou entrevistar no começo do ano em Moscou. Esses 2 estavam dentro da espaçonave quando uma nave extraterrestre se aproximou. Seres de dentro dessa nave davam sinalização através das janelas. E eles conversando com o controle em terra. Olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. Começaram a se comunicar com flechas de lanterna. Os extraterrestres transmitiram para eles a base dos logaritmos neperianos, que é um número matemático, demonstrando então que havia comunicação matemática. Esses seres da nave saíram, se aproximaram da Salyut. E quando o Kovalyonok e o Savnik decidiram fazer o mesmo, o controle de terra em Baikonur negou, falou, niet, não façam isso. E eles não fizeram. Mas quando desceram, eles fizeram uma conferência de imprensa em que eles revelaram esses fatos. Como eles, recentemente, Buzz Aldrin, que foi um dos primeiros homens a pisar na Lua, Edgar Mitchell, que é outro homem que pisou na Lua, da Apollo 14, eles... Todos têm relato. Todos têm relatos. Todos os astronautas de todas as nacionalidades têm histórias para contar sobre discos voadores. E todas as naves fizeram dezenas, se não milhares de fotos de discos voadores. Por exemplo, nos sites da NASA hoje, estão começando a ser publicadas assim em uma quantidade espantosa, fotos de discos voadores com artefatos sobre a Lua. Nós publicamos na edição passada, para você ter ideia, bases de UFOs na Lua. Nós temos fotografias de pontes, de torres, de pirâmides na Lua e em Marte. Essas fotografias não foram inventadas, elas foram tiradas dos sites oficiais, os sites oficiais da NASA. Site da NASA. Estão nos sites da NASA, estão nos sites da UFO, por exemplo. Objetos como isso aqui, uma torre sobre a Lua. O que pode ser isso? Ou uma pirâmide sobre a Lua, ou um canal sobre a Lua, ou objetos arrastando artefatos sobre a Lua. Isso também há sobre Marte, desde 1976, quando as espaçonaves Voyager sobrevoaram e fizeram um mapeamento de Marte, nós fotografamos lá um conjunto de pirâmides. A NASA imediatamente ocultou isso, como normalmente faz. O governo americano é o governo que oficialmente controla as informações ufológicas no mundo inteiro. Eles têm medo de perder o governo? Eles têm medo de admitir que há tudo isso acontecendo. E outra, tem uma informação também muito mais séria. Por exemplo, eles não estão escondendo que discos voadores existem, que passam por cima. Eles estão escondendo que esses discos têm tripulações dentro muito interessadas em fazer abduções. E fazem, às milhares. E o governo não tem nenhum controle sobre isso. E no pensamento militar, aquilo que você não explica, e pior, aquilo que você não controla, é melhor dizer que não existe.
Essa é a forma como essas autoridades pensam. E há um outro problema. Se, por exemplo, hoje, antes de, sei lá, Barack Obama foi eleito, Bush vai sair da administração dele. Então ele fala, já estou indo embora mesmo, vou tomar minhas pingas em casa, que é o que ele gosta de fazer. Ele vai falar, eu vou revelar a população americana e, consequentemente, mundial, que discodores realmente existem. Existem, os documentos estão no lugar tal, no FBI, na CIA, onde quer que seja. Alguém vai perguntar no meio daquela plateia, é? E desde quando vocês sabem e escondem isso da população que paga os impostos? E eles vão ter que admitir que sabem isso, pelo menos desde os anos 40. Quer dizer, é vergonhoso. Chegou num ponto em que o ocultamento de informações acabou sendo um inimigo da própria liberdade de informações, porque os governos não podem mais admitir. Acabaram ficando amarrados. Amarrados por isso. Porque o que há para se revelar é muita coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o budget que é empregado na pesquisa dos discodores é milionário. É bilionário. Há pelo menos 2 instalações construídas, que são a Área 51 e a base aeronaval de China Lake, essa na Califórnia, a primeira no Nevada, que são subterrâneas, onde se gastou ali um orçamento vultuoso. E entre essas coisas, já respondendo também aquela tua outra pergunta, entre as atribuições dessas bases está a recepção de material alienígena derrubado ou acidentado sobre a Terra, principalmente sobre a Área 51. Jevaé, eu ficaria aqui até amanhã, depois da manhã, conversando com você. E eu também. Só que, infelizmente, temos que terminar a nossa entrevista. Jevaé, então que você tenha sucesso em Curitiba e muito obrigado pela entrevista. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.